Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Ai, gente, tá canseira demais, viu? Pessoal, vamos lá, pessoal. A ideia aqui é comunicar um pouco, bater um papo aqui com vocês. Vou tentar ser o mais rápido possível. Como eu disse no outro vídeo, eu não queria estar gravando, não queria estar fazendo nada disso, tá? Ainda mais nesse mês, que é um mês muito corrido. Tá? Para quem não sabe, a minha mãe ela trabalha em eventos, faz eventos, tem uma empresa que faz maçã do amor, frutas de chocolate, e nesse mês é um mês que tem muita coisa. Então, além da minha jornada de trabalho normal, muitas vezes na semana eu vou para lá para ajudar a fazer maçã do amor, fazer as coisas lá, e fica muito corrido. E eu não queria estar nem falando dessas coisas, eu queria que, por mais que algumas coisas não tivessem legais, eu acho que queria estar de boa. Até depois da assembleia, minha esposa falou, e aí, agora parou? Se não, tá sossegada. Aí vira e mexe, parava, vai ter uma reunião, vou descer lá. Na penúltima reunião lá, a gente tinha marcado de assistir o Michael Jackson e eu tava lá na reunião, de sair na metade da reunião, ela na porta esperando. Mas é isso, gente. É isso aí. Bom, a ideia aqui é falar um pouco, eu não vou responder todos os detalhes lá, né? A Cindy que ela gravou um vídeo, dando a resposta dela, e ela tá no direito dela, tá? Ela tá no direito, ela precisa se defender mesmo, até porque está havendo uma manifestação da nossa parte com relação à gestão dela. E ela precisa se defender, tá no direito dela, tá? Não tá errada não. Quanto a isso, de boas, né? E eu só, assim, eu queria começar lamentando pelas pessoas que trabalham aqui, que acaba tendo seus nomes envolvidos nesse redemoinho aqui chamado RNU. Até mesmo a cunhada dela, que de repente, né, virou pauta de assunto de reunião, e ela até mencionou os nomes, tranquilo, ela pôs no grupo privado, e eu nunca coloco aqui nomes, é muito raro eu colocar, e quando eu coloco eu pergunto para a pessoa, tem sempre um objetivo, né? Então quando eu cito algum nome aqui, em algum momento eu conversei com a pessoa se teria algum tipo de problema. Até mesmo para as coisas dos antigos vídeos aí que eu achava muito errado, eu não me recordo, só se passou batido, mas eu não citava nome de síndico, nada, porque por mais que é um assunto que a gente publica ele, eu quero preservar a pessoa, e assim, para que as pessoas não usem, né, quem vê do condomínio sabe de quem que se trata, tudo, eu evito por conta disso. Mas eu lamento que o nome dessas pessoas estejam envolvidos, mas infelizmente faz parte, tá? Quero ressaltar aqui que eu particularmente, eu sei que outras pessoas não têm essa mesma experiência, a mesma visão. Eu nunca fui destratado por nenhum profissional que trabalhou aqui em todas as áreas, porteiro, todo mundo, sempre fui bem tratado, até mesmo as meninas que trabalhavam para a antiga gestão, na ADM, na época da antiga gestão, sempre fui muito bem tratado, né? Nunca tive problema. As novas, a que passou, uma que foi dispensada recentemente, a que está lá atual, a própria cunhada da síndica sempre me tratou muito bem, né? Nunca tive nenhum tipo de problema. Lamento sim que o nome delas, por conta de questões do condomínio, né, acaba entrando, né, nesse balaio aí, e assim, acaba sendo uma certa exposição, né? Então, lamento muito que isso tenha acontecido. E é isso. Bom, na resposta que a síndica deu para nós, ela acabou enfatizando algo que eu, de propósito, eu não quis falar no outro vídeo. E aí eu vou falar um pouco disso porque ela expôs, é uma situação, e ela, como eu disse, ela está no direito dela. E um morador, ou um morador, eu não sei, tá lá num dos grupos, que não aparece o nome, só tem um tio, fez um comentário lá de algo assim da importância de ouvir os dois lados, que em momento nenhum no vídeo do YouTube foi mencionada a tentativa de agressão, né? E ela falou lá alguma coisa, eu posso estar errada, mas assim, precisava ter mais sinceridade nisso aí. Então assim, eu vou responder todo respeito a essa situação que ela pontuou, e com razão, né? Assim, eu de propósito eu não quis falar disso, porque a intenção do vídeo era informar que nós estávamos tendo um problema de gestão, né? E fazendo parte do corpo ali de subsíndicos e o Conselho Fiscal, nós estávamos nos posicionando contra o que nós estamos vendo de erro nesta gestão. Eu mencionei que a reunião tinha sido muito ruim, tinha sido muito tensa, assim, no sentido, e eu não quis entrar nesses detalhes, porque assim, isso assim, tem a sua importância, mas não importância para o objetivo do vídeo, tá? Então foi por isso que eu preservei essa situação, né? A síndica, ela enfatizou isso, como se isso fosse a essência da reunião, tá? E não foi, tá? Mas eu só quero abrir um leque aqui, já que já mencionou isso, até para ficar um pouco mais claro, assim, nas respostas da síndica, quando a gente fazia as perguntas, às vezes ela puxava um outro assunto, que não estava relacionado àquilo, e se demorava nesse outro assunto. E vira e mexe a gente aqui trazer, falou, a gente quer saber de tal assunto, tá? Sobre essa subsíndica em especial, o que aconteceu? Em alguns momentos, a síndica, ela citou situações que havia ocorrido entre elas, tá? E assim, eu não sei, assim, não consigo ler essa situação, eu não sei
Qual o objetivo exatamente? Né? Por exemplo, nós estamos falando sobre a questão de contratação, tá? E em algum momento do nada, assim, ela falou assim, eu não aceito ser desrespeitada. Como, por exemplo, uma pessoa aqui que eu já adverti duas vezes e a próxima eu vou multar. Então, assim, o assunto não era isso de multa, não, então ela trazia isso. E nesse contexto eu percebi que a moça ela começou a ficar incomodada. E eu não sei dizer, mas assim, pelo que ela falou para mim, ela começou a ficar muito agitada, umas quase 5 falas da síndica estava sendo reproduzida algum acontecimento que houve entre elas, alguma fala delas, e ela começou a ficar muito agitada. Tá? E ela começou a ficar agitada e começou a querer chorar. E eu lembro que em algum momento, eu não sei em qual frase que foi, ela começou a chorar e saiu, eu não tenho certeza, mas acho que a metade do nosso grupo saiu para acompanhar ela. Acho que metade. E aí eu fui lá dar uma olhada lá fora e eu vi que ela estava assim, aos prantos, alguém abraçado com ela, não, fica tranquilo, fica calma, e ela estava aos prantos mesmo. Né? E assim, isso é uma coisa que eu não sei, assim, é da pessoa, né? Então talvez o que ela ouviu ali, se fosse qualquer outra pessoa na situação, ia de boa, mas pra ela, alguma coisa mexeu e ela ficou ali. Tipo assim, não, isso é injusto, ela não tinha que estar falando isso e tal. E até um momento, eu não lembro essas frases, você falou assim, ó, vocês estão vendo isso, ninguém vai me defender, e assim, eu não tava nem sequer entendendo o que tava. Eu vi que ela citou alguma coisa, mas eu não entendi o momento dela ali, mas ok. Mas eu sei que ela ficou tão mal e a gente ficou preocupado que o meu celular tava descarregado e eu pedi pra uma das pessoas que tava lá, falei assim, olha, dá uma ligada para minha esposa, pede para ela dar uma corrida aqui, ela é enfermeira, para ver se ela dá um apoio e tal, para ajudar. E aí demorou um pouco, minha esposa desceu, e aí depois quando ela voltou foi que houve essa cena, tá? E assim, eu entendo, tá, o posicionamento da síndica, tá, de se expressar isso, realmente é uma situação preocupante, mas essa situação em si não tem uma relação com o nosso posicionamento contra a gestão dela, tá? Então eu omiti esse fato porque ele não tinha, por mais importante que ele seja, ele não tinha relevância para o comunicado que eu queria passar para vocês. E nessa volta dela para dentro da sala lá, foi que ela voltou e falando, né, apontando para ela, andando em direção a ela e falando, ó, você não tem o direito, eu não lembro as palavras assim, e as pessoas começaram a segurar ela e falaram assim, não, deixa. E depois eu conversei com ela sobre isso. E ela comentou, falou, não, a minha intenção ali não era bater nela, eu só estava confrontando ela, que era um momento que eu estava muito tensa, tá? Eu estava confrontando ela e não estava aceitando ela expor a minha situação, né? E fazer da minha situação, tentar o tempo todo me provocar, e sendo que é uma situação que não tinha nenhuma relação, né, com o que nós estávamos ali reunidos, né? Então assim, só para tentar esclarecer um pouco para vocês, tá? No caso dessa moradora que é subsíndica, houve 6 situações envolvendo encomendas, né? Entrega errada, tá? Uma delas envolvia remédio, que na portaria o pessoal tinha recebido orientação para não entregar, mas assim, remédio não tinha como ser assim, foi numa dessas situações que ela falou alguma coisa com o porteiro, mas assim, se você for olhar a situação, realmente, assim, para aquele momento ali, né, e assim, lógico, a síndica, ela está no direito dela de ver uma pessoa andando na sua direção, apontando, ela pode ser o que ela quiser, né, assim como o seu direito de falar assim, não, eu não ia bater, eu só estava, né, confrontando ela e não estava aceitando ela me expor daquele jeito, porque ela ficou falando ali várias vezes, usando frases minhas para tentar dizer que ela, como se ela tivesse sido perseguida na função dela de síndica, tá? Gente, assim, ó, só para vocês terem uma ideia do problema que é isso aí, tá? É um filme triste que a gente já viu, tá? Depois da reunião, 2 pessoas do corpo diretivo lá, que são subsíndicos, e 2 pessoas receberam advertência de multa. E uma dessas pessoas é essa moça. Ou seja, se o fato ocorreu, eu não lembro, não sei se faz 2, 3 semanas atrás, por quê? Por quê? Receber a advertência só depois da reunião. Assim, vamos lá, será que existe uma explicação plausível para isso? Que não seja, né, uma ação ali de... fugiu o nome aqui, mas algum tipo de reação à reunião e uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ou vai me dizer que isso é programado, cai todo dia 18, 19? Vocês entendem a situação? 2 pessoas receberam advertência depois da reunião daquele grupo. Uma delas por problemas que é comum em todo... Eu não vou nem citar aqui, né? Porque é capaz de sair multando todo mundo. Só para dizer, não, eu multei mais pessoas também por isso. Mas assim, vocês entendem? A nossa situação é um filme que a gente já viu. É um filme feio. Né? É um filme feio que a gente já viu. E assim, é como eu falo, e é lamentável isso. Em algum momento, para o final da reunião, houve uma fala da síndica, já que a gente abriu esse leque, de chamar uma das conselheiras de dissimulada, né? E quando a conselheira falou assim, ó, em que momento eu fui dissimulada, ela não soube responder. E quando ela lembrou na cabeça dela de um momento, ela citou uma situação que aconteceu num grupo, até um grupo que nem era só nosso, é um grupo que tem até moradores, tudo, que a moça, ela tinha falado de uma coisa,
e ela tentou, insinuar que a moça disse outra coisa, né? Então, assim, até na hora de ela dar a réplica dela, do momento, ela falou de uma situação que não tinha nada a ver com... Bom, enfim. Mas, assim, o contexto foi esse, gente, e realmente o clima ficou pesado, tá? Ficou pesado, porque, como eu falei pra vocês no outro vídeo, houve 3 reuniões com eles. Nas 3 reuniões foi pontuado coisas para eles. Aí saía, não, beleza, tal. Aí no outro dia as coisas começavam a acontecer ou não acontecer do mesmo jeito. E chegou em algum momento que as coisas elas começaram a sair, por exemplo, do ambiente, né? Assim, a gente tem um grupo que tá lá, os subsíndicos, né? Basicamente todo mundo. Aí tem um grupo que só tá o conselho fiscal deles. Aí, de repente, em algum momento, alguns assuntos que era para ser tratado lá, começou a ser tratado no nosso grupo, que, assim, eu particularmente não via muito sentido. E aí começou a ter aqueles embates que eu falei, o grupo começou a ficar tenso, porque havia assim, já que estava falando ali, o pessoal perguntava por que isso, por que daquilo. E, enfim, aí foi que a gente, antes da última reunião, nós fizemos uma reunião só nós, porque a ideia era o Conselho Fiscal apresentar para nós as dificuldades que eles estavam tendo. Tá? Então, ao contrário do que alguns possam estar pensando, a situação chegou no que chegou, é porque o Conselho Fiscal ele está muito ativo. Tá? São pessoas que vocês conhecem. E eles simplesmente falam assim, ó, tá contratando tal empresa, qual é o critério, cadê o documento, cadê os orçamentos? E tem muitas dessas coisas que elas foram formalizadas por e-mail e não houve resposta, inclusive a situação da moça, da contratação da moça, que é parente dela, foi questionado. E não houve resposta, ou às vezes respostas evasivas, tá? Tipo assim, e elas começaram, elas explicaram para nós, falou, ó, a gente está querendo ver, a gente não está recebendo nada, assim, o Conselho Fiscal está aí para fiscalizar, mas não está tendo nenhum material para olhar, falar, ó, isso está certo, está errado. E até mesmo as notas que chegavam com detalhes que estavam errados, elas pontuavam tudo, mas assim, não estava tendo essa preocupação. Né? Então, como a gente já até conversou, dada a situação do nosso condomínio, por tudo que a gente passou, quem entrou agora para ajudar na gestão tem até uma obrigação moral, né, de olhar de perto e ver o que realmente está acontecendo. Tá? Então eu quero agradecer a pessoa que fez esse comentário e eu vou dar essa satisfação para essa pessoa e espero que ajude outras a entender porque a ideia aqui não era encobrir um assunto, tá? Ele não tinha relevância para o comunicado que nós estamos dando para vocês e esse é o papel do Conselho Fiscal, tá, gente? Eu não faço parte do Conselho, mas eu faço parte do grupo que ajuda na comunicação. Então o Conselho Fiscal ele já mandou um e-mail, né, uma notificação extrajudicial para a síndica, de acordo com tudo que aconteceu, mandou nos grupos, porque assim, lá diz, né, na nossa convenção, diz que o Conselho Fiscal é entendido que quando ele não está conseguindo alcançar o objetivo, ele precisa avisar o pessoal, falar, gente, a gente não tá, tem alguma coisa errada aqui, a gente não está conseguindo falar, então se comunica, tá bom? Mas é isso, gente, foi triste mesmo. É triste mesmo. E assim, é difícil para as meninas, e eu falo assim para o grupo do Conselho Fiscal, porque vocês viram aí, quem tá vendo esse vídeo aí das primeiras vezes, aí, eu percebi que esse vídeo chegou em lugares que não chegava antes. Dá uma olhada no histórico, em tudo que desde o primeiro, não é muita coisa não, tá? Mas olha o primeiro vídeo, as auditorias que a gente falou, a luta que foi, que assim, eu basicamente tô mais comunicando, né? Mas tem pessoas muito mais familiarizadas, empenhadas nesse sentido. Meu papel é comunicação, mas para vocês entenderem como que se deu essa luta para chegar agora e simplesmente falar assim, não é assim. E as respostas, assim, como eu disse no outro vídeo, o que mais me incomodou a primeira resposta foi porque fez dessa maneira, né, porque antecipou um pagamento. A primeira coisa que falou foi dita exatamente essa frase. Ela trabalhou aqui no primeiro mês durante, eu não lembro, X dias e não recebeu nada. O que a gente entende? A pessoa trabalhou de graça, entre aspas, né? Trabalhou e agora ela juntou um pacotão e falou, vou pagar tudo agora. Seria isso. Mas a gente já sabia que tinha uma nota fiscal desses dias, né, do serviço da moça. E foi onde que eu mencionei, mas você fala que ela não recebeu nada e agora está dizendo, e aqui tem uma nota fiscal? Então a comunicação, ela ficou ruim, já começou aí. E depois, uma das respostas que ela deu, inclusive foi num dos grupos, falou assim, eu não posso tomar essa decisão? Aí assim, eu não posso tomar a decisão de antecipar um pagamento para uma pessoa que trabalha aqui, entre aspas, para mim, né? Só que o que a gente estava querendo fazer ela entender, e eu acho que isso não ficou claro, é assim, nós estamos sendo processados por uma pessoa que trabalhou nas mesmas condições. Tá? E assim, só para vocês entenderem, tá? Às vezes tá parecendo que a moça veio aqui dessa segunda vez só para provisório, não. Pra tapar um buraco, que a outra tinha sido mandada embora, para tapar um buraco e depois ia contratar alguém. Mas foi perguntado, vocês já estão recebendo o currículo? Não, ainda não, tal. E ela deu a entender, em uma das reuniões, que a moça ia ficar direto. E foi nessa que ela falou assim, só uma pessoa questionou a vinda dela. Assim, não é que é só uma pessoa, é que os outros não falam, mas o questionamento da pessoa, a gente concorda, porque você está trazendo um parente, a gente já teve problema com isso.
né? E aí foi a questão, já que vai pôr, então registra, põe CLT, comunica a Assembleia, faz o negócio, assim, a transparência, ela tem que ser publicizada, né? Precisa estar claro para todo mundo, né? Mas não houve isso, né? Inclusive, em algum momento, eu não lembro em qual das reuniões, que a pessoa que questionou, falou, mas você vai pôr ela? Aí ela falou assim, mas você mesmo disse que ela era muito boa. Eu falei assim, mas isso não, tipo assim, e assim, eu concordo, a moça lá, ela é eficiente, tudo, eu concordo isso, mas o fato de eu elogiar a pessoa não é um aval para falar assim, agora eu vou contratar porque o Michel elogiou o meu parente aqui, eu vou contratar ela porque, quer dizer, o Michel elogiou, então eu posso fazer, tá? E assim, só gente, para não ser injusto, tá? Não existe nada ilegal nisso, tá? Só que existem alguns critérios, tá? Algumas recomendações. Quando se vai fazer, o síndico vai contratar um parente para trabalhar, sugere-se que passe em assembleia, deixe claro para todo mundo. Não adianta só falar assim, e eu entendo, a primeira vez que houve uma debandada geral aí, o rapaz lá mandou todo mundo embora e trouxe quem estava mais fácil, enfim. Isso, gente, eu sinceramente eu não sei nem o que falar, mas assim, eu queria terminar da seguinte maneira. No vídeo dela, ela falou o que é fato, todos nós já ouvimos isso, né? Toda história, ela tem 3 lados. Ela existe 3 lados. Isso é verdade. Eu entendo perfeitamente que muitas pessoas que ouvem a gente aqui, ouvem eu, no caso, e sabe, o grupo que eu estou representando, tem uma tendência mais forte de acreditar e aceitar as coisas que eu falo, beleza? Isso é normal. Isso faz parte de uma afetividade, isso é da natureza humana, tá? Do outro lado é a mesma coisa. Então as pessoas que estão alinhadas e estão gostando do trabalho e tudo. Eu vi lá que algumas pessoas no vídeo dela se manifestou, e ok, tá? Mas o fato é isso. Então assim, você trazer o problema como se fosse, não, lá não deixaram ouvir e tal, e assim, foi uma conversa difícil. Mas assim, em todas as reuniões, o corpo diretivo, os voluntários, vamos dizer assim, os voluntários se expressaram e disseram, nós queremos isso, nós não queremos isso, tal situação assim não tá boa. Como eu disse para vocês, tudo que vocês falam nos grupos, todas as reclamações, tudo, a gente vê que aquilo é um problema para o condomínio que está incomodando uma pessoa, a gente joga lá no grupo que precisa, seja o da manutenção, seja o da gestão, a gente fala assim, isso está lá no grupo, precisa dar uma resposta e marca. Às vezes as pessoas marcavam fazer alguma pergunta para no grupo, a gente mandava no nosso grupo mais restrito com eles e avisava, a pessoa está pedindo uma resposta. Então, nesse sentido, a gente foi ativo na prestação de conta também, tá? E tem um finalmente aí, que é assim, gente, alguns aí pode não estar entendendo, mas até agora nós não conseguimos os documentos para poder contratar auditoria, tá? Inclusive, a gente está vendo situações para como fazer isso, já que, porque a gente precisava de uma pasta dos documentos, chama auditoria, já tem os orçamentos, já tem as empresas, né, que vai precisar só aprumar os orçamentos, para a gente pegar os documentos e dar na mão deles para eles fazerem a auditoria que a gente combinou lá. Então isso não está parado, é que tudo relacionado, tanto à auditoria, e nesse caso aí, para ser justo, não posso nem dizer que é responsabilidade da síndica, né? Isso aí tem a relação com quem fornece os documentos, né? Mas todo esse trabalho, ele precisa ter o material, tá? Então o Conselho Fiscal, ele não consegue atingir o objetivo de fiscalizar, porque ele não está tendo essa apresentação, isso aqui está aqui, nós vamos contratar tal pessoa, a gente já fez um contratinho, o que vocês acham desse contratinho? O valor é esse aqui, o que vocês acham? A gente colocou aqui um exemplo, tá? A gente colocou aqui um modelo de RPA. A gente já sabia aqui, falou assim, beleza, se for um freelance aí por uns dias, a gente entende, faz o RPA, mas é para trabalhar? Então, efetiva, já sabemos como é que funciona. Então, como não está tendo o problema, então, não está tendo o material de fiscalização, então a fiscalização fica difícil. Então, na nossa reunião foi só para pontuar isso, está acontecendo isso. E quando surgiu essas questões, assim, todo mundo ficou assim, né? Foi unânime, todo mundo falou assim, isso não tem justificativa. Nós demos espaço para ela responder e a resposta, ela, assim, desculpa, mas não nos convence, até pelo histórico que nós temos, tá? E é isso, gente, eu vou finalizar aqui, eu não quero me demorar muito, tá? Lamento mais uma vez por tudo que está acontecendo, mas a gente não vai deixar a peteca cair, vamos ver os meios para que a gente possa resolver isso da melhor maneira possível. Eu não vou mais mencionar isso, tá bom? Voltando lá, que eu até perdi a linha do raciocínio, ela disse acertadamente que toda história tem 3 versões. Tá? Então, eu vou falar aqui, tem um monte de gente que vai concordar, ela vai falar lá, outras pessoas vão concordar, alguns vão me questionar aqui, outros vão questionar ela lá, e ok, isso faz parte do jogo. Só que no vídeo dela, ela mencionou algo que eu acho que acaba com esse problema, né? Ela disse que gravou a reunião e que tem isso para se preservar. Então a minha sugestão, assim, se vocês estão curiosos para saber o que realmente aconteceu na reunião, vê se ela libera o áudio. Eu não me importo, tá? E eu acho que se eu perguntar aqui, eu não perguntei para todo mundo, mas se eu perguntar,
eu acho que ninguém vai se importar, porque foi uma reunião forte, com a gente cobrando, fazendo o nosso papel de cobrar, de questionar. Então, assim, se vocês quiserem, já que o que ela fala e o que eu falo, a possibilidade de ser tendencioso é muito grande, então peça para ela o áudio, né? Fala assim, manda o áudio aí na íntegra de tudo que foi falado, para a gente tomar nossas decisões. Eu acho que vai ficar mais fácil. Eu não pretendo falar mais desse assunto, dessa reunião. Espero poder ajudar com essa pequena explanação sobre a questão da tensão lá que houve, né? Espero poder ajudar vocês. Mas assim, nada melhor do que vocês ouvir o áudio. Então peça para ela, fala assim, eu gostaria do áudio aí, manda para mim. E eu quero ouvir na íntegra tudo o que foi falado lá. Aí eu acho que fica mais fácil de qualquer um se decidir, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Eu espero que a gente resolva essas coisas, tá bom? Lamento, como eu disse, eu lamento por tudo que está acontecendo, por nome de pessoas que estão trabalhando aí, tá envolvido nisso aí. Por eles também, tá, gente? Eu confesso que a gente começou isso com muito otimismo, tá? E assim, com carinho especial, tivemos uma boa recepção por parte deles e fizemos, né, pelo menos nos propusemos a fazer da mesma maneira, só que chegou em algum momento ali que eu já entendi que nesse momento ali se tornou um ponto muito crítico. Eu acho que não tem mais volta, no sentido assim, e daqui pra frente vai mudar o quê? Me incomoda, assim, da maneira, o desfecho que foi na reunião, da maneira como eles se comportaram, de não assumir e falar assim, não, é isso e ponto final. Me incomoda bastante, né, pelo histórico que a gente tem, tá? Talvez, só talvez, isso seja muito comum nos outros lugares que eles tomam conta, né? Mas o RNU é o RNU, gente, tá? A gente tem um histórico, a gente tem um monte de problema aí que no passado, e a gente, né, já está vacinado contra isso e não quer ver isso de novo. Tá, eu acho que chegou num ponto aqui que eu acho que não tem mais volta, não que eu não acredite que possa acontecer um milagre de repente. Não, vamos se aliar todo mundo. Pode ser que aconteça? Pode. Ficarei surpreso. Ficarei, tá? Mas é isso, espero ter ajudado vocês. Tenham um bom fim de semana. Eu só tô tendo esse tempo para gravar aqui, que eu tô esperando chegar a mercadoria lá para minha mãe. Então eu vou esperar o rapaz chegar aqui. E bom jogo, né? Se eu conseguir publicar antes do jogo, um bom jogo aí, que o Brasil pelo menos traga uma alegria para todos nós aí. Valeu, até mais.